Armagedon revelado, a batalha final. Locutor 1, você já se perguntou sobre o fim do mundo? A batalha final, a batalha do Armagedon? O termo Armagedon tem sido amplamente utilizado em todas as culturas, religiões e até mesmo na cultura popular. Mas o que isso realmente significa? Decorrente de antigos textos religiosos, o Armagedon é considerado o confronto final entre o bem e o mal. O conceito em si está envolto em mistério e intriga, gerando debates intermináveis entre estudiosos, teólogos e mentes curiosas. É uma batalha física literal ou simbólica, uma guerra espiritual ou um apocalipse tangível? Este conceito nebuloso do Armagedon está frequentemente associado a profecias que predizem um evento cataclísmico que mudaria para sempre o curso da humanidade. Alguns veem isso como um fim, outros como um novo começo. Assim, com um ponto de interrogação pairando sobre a sua verdadeira natureza e implicações, sentimos-nos levados a explorar mais profundamente este enigma. Vamos nos aprofundar nas profecias desta batalha apocalíptica onde tudo começou. A batalha do Armagedon foi profetizada pela primeira vez na Bíblia, no livro do Apocalipse. Esta escritura apocalíptica, o último livro do Novo Testamento, pinta um quadro vívido do fim dos tempos com a batalha do Armagedon como um evento crucial. As profecias do Armagedon são enigmáticas, repletas de rico simbolismo e linguagem metafórica. Eles estão abertos a inúmeras interpretações e intrigam teólogos, estudiosos e entusiastas da história há séculos. O próprio termo Armagedon é derivado do hebraico Har Megido, que significa montanha de Megido, local de inúmeras batalhas antigas. Orador 1, uma profecia-chave no livro do Apocalipse é a reunião de exércitos em um lugar chamado Armagedon. Apocalipse 1616 declara: e eles os reuniram no lugar chamado em hebraico Armagedon. Esta profecia descreve a reunião dos reis do mundo e dos seus exércitos para uma batalha cataclísmica final. O simbolismo nas profecias é profundo. O Armagedon é frequentemente descrito como uma luta titânica entre o bem e o mal, a luz e as trevas, a justiça e a maldade. As profecias retratam a Terra sendo abalada por grandes terremotos, o Sol ficando negro e a Lua ficando como sangue. Além da interpretação literal de uma batalha física, alguns estudiosos veem o Armagedon simbolicamente como a batalha final no reino espiritual entre as forças de Deus e Satanás. Esta perspectiva vê o Armagedon não como uma localização geográfica, mas como um campo de batalha espiritual, onde a vitória final do bem sobre o mal é alcançada. As profecias também falam da segunda vinda de Cristo, que, armado com uma espada afiada e montado num cavalo branco, lidera os exércitos do céu contra a besta, o falso profeta e seus seguidores. Este evento, de acordo com a profecia, dará início a 1000 anos de paz e justiça, o reinado milenar de Cristo. Curiosamente, essas profecias deram origem a inúmeras teorias, previsões e especulações sobre o fim dos tempos. Eles continuam a cativar a imaginação, inspirando admiração e apreensão. Orador 1, agora que vimos as profecias, o que vem a seguir? De acordo com as profecias, a batalha do Armagedon será a guerra final da história humana, uma guerra tão grandiosa que parece quase insondável. No entanto, está profetizado que será o culminar da jornada da humanidade. Os eventos que levaram a esta batalha, bem como as consequências, são intrigantes e esclarecedores. O primeiro grande evento é a reunião de potências mundiais. Imagine um tabuleiro de xadrez com reis, rainhas e cavaleiros representando as maiores potências mundiais. Agora imagine essas peças se movendo em direção a um único ponto do tabuleiro, impulsionadas por uma força além de seu controle. Este é o cenário definido para a batalha do Armagedon. As potências mundiais, independentemente das suas alianças ou rivalidades, convergirão para um único local, as planícies de Megido, daí o nome Armagedon, que se traduz livremente como Monte de Megido. Após esta reunião, o conflito começa. Não é apenas uma batalha de nações, mas uma luta entre ideologias, crenças e talvez até dimensões.
Os combatentes não serão apenas soldados, mas líderes, influenciadores e tomadores de decisão. O campo de batalha não se limitará ao reino físico, mas se estenderá ao espiritual e metafísico. As armas não serão apenas revólveres e bombas, mas palavras, ideias e fé. A batalha será feroz e o mundo estará assistindo. Então, quando o mundo parece estar à beira da aniquilação, ocorre a intervenção divina. Orador 1. Uma força além da compreensão humana descerá sobre o campo de batalha. Esta entidade, muitas vezes retratada como um cavaleiro montado num cavalo branco nas escrituras, intervirá no conflito, trazendo a um fim abrupto. Os cavaleiros do Apocalipse, como são conhecidos, marcarão o fim da batalha no início de uma nova era. As consequências da batalha do Armagedon são tão significativas quanto a própria batalha. O mundo como o conhecemos mudará dramaticamente. A velha ordem será substituída por uma nova, um reinado de paz e prosperidade. O leão se deitará com o cordeiro, e as nações não levantarão espadas umas contra as outras. Esta nova era, muitas vezes referida como reino milenar, será caracterizada pela harmonia, unidade e amor, um forte contraste com a era anterior de conflito e divisão. No entanto, é crucial lembrar que esses eventos são interpretações de profecias não gravadas em pedra. Servem como um reflexo dos nossos medos e esperanças coletivas, um espelho erguido para a nossa sociedade e para o nosso mundo. As profecias nos forçam a questionar nossas ações e nossa direção, a nos perguntar sobre o caminho que estamos trilhando e aonde ele pode nos levar. A Batalha do Armagedon, conforme profetizado, é um evento cataclísmico, mas não é o fim. Pelo contrário, é um novo começo, um ponto de viragem na história humana. É um lembrete de que mesmo nos momentos mais sombrios, há sempre um vislumbre de esperança, uma oportunidade de mudança. Orador 1. Afinal, não é disso que se tratam as profecias? Prever o futuro não para nos assustar, mas para nos preparar, para nos inspirar a lutar por um amanhã melhor? A Batalha do Armagedon foi interpretada de muitas maneiras ao longo da história. Na verdade, esta batalha, tão profundamente enraizada na nossa consciência cultural, viu uma panóplia de interpretações, cada uma tão única como as culturas e filosofias que as originaram. Em primeiro lugar, vamos considerar as interpretações literais de muitos grupos religiosos, particularmente dentro do cristianismo, que veem a Batalha do Armagedon como um evento futuro real. Eles veem nisso como o conflito final e devastador entre as forças do bem e do mal, muitas vezes associando-o com a segunda vinda de Cristo. Esta interpretação baseia-se fortemente no livro bíblico do Apocalipse, onde o termo Armagedon aparece pela primeira vez. Depois, há as interpretações simbólicas. Estes tendem a encarar a Batalha do Armagedon não como um conflito físico, mas como um conflito espiritual ou moral. Por exemplo, alguns veem isso como uma metáfora para a luta interna entre o bem e o mal dentro de cada indivíduo. Outros interpretam-na como a luta da humanidade contra sistemas opressivos ou ideologias destrutivas. Da mesma forma, as interpretações filosóficas acrescentam ainda outra camada de complexidade. Alguns filósofos veem a Batalha do Armagedon como uma alegoria para crises existenciais ou a luta contra o niilismo. Eles argumentam que representa a luta constante da humanidade para encontrar significado e propósito num universo aparentemente caótico. Orador 1. Além disso, existem também interpretações sociopolíticas. Estes veem a Batalha do Armagedon como um símbolo de grandes conflitos sociais ou globais. É visto como uma metáfora para a guerra, a revolução ou a luta contra a injustiça e a desigualdade. Além disso, algumas interpretações científicas veem a Batalha do Armagedon como um aviso sobre potenciais catástrofes globais, como a guerra nuclear ou alterações climáticas catastróficas. É visto como um apelo à ação, um apelo para que a humanidade mude os seus hábitos antes que seja tarde demais. Em todas estas interpretações, a Batalha do Armagedon serve como um espelho que reflete os nossos medos, esperanças e lutas mais profundos.
É uma prova do poder da história e do símbolo de ressoar através do tempo e da cultura, de nos desafiar e de nos inspirar. Independentemente da interpretação, a Batalha do Armagedon continua a fascinar-nos, e talvez sempre o faça. Então, o que aprendemos sobre a Batalha do Armagedon? Viajamos juntos pelos anais da profecia e da interpretação, buscando compreender o enigma que é a Batalha do Armagedon. Investigamos os relatos proféticos, contados por meio de textos que abrangem milênios, a partir das imagens vívidas e da linguagem enigmática do livro do Apocalipse. Reunimos uma narrativa de um conflito que é ao mesmo tempo cataclísmico e transformador. Exploramos os eventos esperados onde os exércitos do mundo se reuniriam no lugar chamado Armagedon, um conflito de tal magnitude que se diz ser a guerra final, uma batalha que decide o destino da humanidade. Orador 1 disse que esta batalha traz destruição numa escala inimaginável, mas também anuncia o amanhecer de uma nova era, um tempo de paz e harmonia. Do literal ao metafórico, as interpretações do Armagedon são tão diversas quanto as culturas e filosofias que as refletiram. Alguns veem-no como um conflito global real, enquanto outros interpretam-no simbolicamente como uma luta espiritual dentro da alma humana. Alguns veem o Armagedon como um evento apocalíptico inevitável, enquanto outros o veem como uma metáfora para os desafios que devemos enfrentar e superar como espécie. Ao longo da nossa exploração, vimos que o Armagedon é mais do que apenas uma batalha. É um conceito que incorpora nossos medos mais profundos e nossas maiores esperanças. Desafia-nos a confrontar a realidade da nossa própria mortalidade, a fragilidade do nosso mundo e a profunda responsabilidade que temos pelo seu futuro. Assim, ao nos afastarmos do precipício do Armagedon, lembremo-nos das lições que ele oferece. Armagedon não é apenas sobre destruição, mas também sobre renascimento e transformação. É um lembrete claro do potencial de caos e harmonia dentro de nós, e as escolhas que fazemos podem nos levar a um ou a outro. Quer você acredite nas profecias ou não, a Batalha do Armagedon levanta questões profundas sobre o nosso futuro, e isso é algo que vale a pena pensar.